Olá, amantes da quinta arte, sejam bem-vindos à primeira página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, este é Matheus Braga e hoje nós iremos falar sobre deuses americanos do Neil Gaiman. E aí, Matheus, como que é? É isso, Rafa. Eu tô aqui com a edição da Intrínseca. É um livro bem espesso, são mais de 500 páginas. É uma capa simples, relativamente simples, né? Mas acho que é um padrão até que a editora faz dos livros do Neil Gaiman, né? Tem o formato aqui da letra aqui. Tem um comentário que o Rafa gosta aqui na capa, aqui, que é a edição preferida do autor. Mas enfim, nada disso importa pra gente, né, Rafa? A gente tá preocupado aqui apenas em analisar a primeira página. Então vamos a ela. Vou passar algumas introduções aqui, algumas notas da editora, nota do tradutor. Parte um, Sombras, capítulo um. Os limites de nosso país, Senhor. Ora, ao norte fazemos fronteira com a aurora boreal, ao leste com o sol nascente, ao sul com a procissão dos equinócios e ao oeste com o dia do juízo final. The American Joe Miller's Jest Book. Shadow havia passado 3 anos na cadeia. Era um homem grande e tinha cara de não se meta comigo. Então, seu maior problema fora encontrar uma maneira de passar o tempo. Ele se manteve em forma, aprendeu sozinho a fazer truques com moedas e passou muito tempo pensando no quanto amava a esposa. A melhor parte, para Shadow, talvez a única parte boa, da vida na cadeia era a sensação de alívio, a sensação de que havia mergulhado no abismo e chegado ao fundo do poço. Ele não temia ser derrubado pelo mundo, porque o mundo já o derrubara. Não acordava na cela com uma sensação de pavor, não tinha mais medo do que o amanhã traria, porque o ontem já havia trazido. Shadow chegou à conclusão de que não importava se a pessoa tinha ou não cometido o crime pelo qual fora condenada. A experiência lá dentro mostrou que todo mundo ali na cadeia tinha algum ressentimento. As autoridades sempre haviam cometido algum equívoco, falado que a pessoa fizera algo que ela não fez, ou que não fez exatamente do jeito que falaram. O importante era que as autoridades haviam vencido. Percebera isso logo nos primeiros dias, quando tudo, das gírias à comida ruim, era novidade. Apesar da infelicidade e do horror absoluto e esmagador do encarceramento, estava aliviado. Fim da primeira página. A primeira página, que acaba exatamente na primeira página. Nós, avaliadores da primeira página, louvamos as editoras que fazem isso. E vamos lá. Aqui já tem um comentário, vou antecipar o Rafa aqui, que é não haver título de capítulo, que incomoda o Rafa. Ele sente um pouco de preguiça do autor, né? Mas é aquilo que a gente comentou, né? Tem a questão toda de colocar títulos em capítulos ser uma, uma característica, às vezes, desafiadora para o próprio autor, né? Para não entregar muita coisa e ainda assim entregar algo, né? Que tenha relação com o capítulo. Eu, particularmente, prefiro não fazer com medo e por preguiça até um pouco também. Não me incomoda quando um capítulo não tem título, né? Mas a gente sabe que é uma questão que pode agradar alguns leitores, né? Exatamente. Se você não sabe, né, você não sabe ou se sente inseguro, é melhor colocar capítulo um do que às vezes você fazer. Porque a gente aprende na escola, não, capítulo tem que ser algo que resume aquele capítulo, ou o livro, o título do livro resume a história. Mas às vezes não é assim, né? A gente aprende mais pelo fato de Não que. necessariamente, né? Mas então. Mas bora. Bom, e aí, diga lá. Não, é sempre esse comecinho aqui que eu nunca sei se você Excerto. considera ou não considera, se é algo assim para flavor ou não flavor. Então eu sempre fico um pouco pé atrás com esses com os capítulos antes, epílogos, prólogos, epítetos e todos esses paranauês aí. Eu fico pé atrás porque eu nunca sei se considera, faz parte da história, não faz parte da história, considera pra trama, não considera, é importante. Eu fico com essa. Aqui cita The American Joe Miller's Jest Book, né, que eu não sei se isso é fictício ou se é real, mas eu gosto do excertozinho, ele termina ali com
com um impactozinho, e a oeste a gente faz fronteira com o dia do juízo final, né? Para mim é uma frase impactantezinha. Então, assim, mesmo que a pessoa pule isso aqui, né? Vai ter a primeira frase de fato, começa logo abaixo, né? Mas se não pular, tem aqui acho que um impactozinho interessante a ser pensado aqui. E aí a primeira frase de fato, né, Rafa, Shadow havia passado 3 anos na cadeia. Não é também para mim assim nada mirabolante, mas tem o seu impacto, né? Você já quer saber por que esse cara passou 3 anos na cadeia, se foi injustiçado ou não, né? E ele vai até entrar de certa forma nesse mérito, né? No quão justo é, né? O sistema prisional ou o julgamento policial, né? Que é que ele discute que para ele que todas as pessoas estão ali de forma não 100% corretas, né? Houve algum equívoco de alguma parte da polícia, ou por completo ou não por completo, mas alguma coisa nunca é contada da maneira real como aconteceu, né? Então é um tema que para mim parece que permeia essa primeira página, né? Que é essa questão do encarceramento em si, né? Se ele é justo ou não, né? O lado de quem está preso, a questão do alívio, a questão do tanto que você sofre, né? Na cadeia e quanto isso muda a pessoa, né? Sim. Eu gostei bastante porque se por acaso a história for girando em torno de uma pegada bem, vamos dizer assim, mais sombria, não que eu digo terror, mas algo mais introspectivo, Uhum. sombrio, onde Eu acho que é traz um todas pouco da essas ideia. reflexões internas, é a impressão que me dá essa primeira página. Sim. Pode ser que na hora que vire ele esteja voltando para casa feliz num carro com o sol brilhando ao seu fundo, né? Pode ser, não Eu virei não para li, saber. eu também não li pra dizer o tom da história certo, Rafa, mas me parece assim, para quem não sabe, existe uma série também, se não me engano, é Amazon Prime, já tem 2 ou 3 temporadas, né? O livro, apesar disso, é livro único, é volume único, mas seguindo pela série, né? Eu entendo que é um pouco do tom da série, sim, né? Então eu acho que se o livro se a série é fiel ao livro, né, eu acho que o Neil Gaiman conseguiu passar nessa primeira página aqui um pouco do tom da história, o que a gente recomenda, o que a gente acha que é importante de fato. Né? Eu gosto bastante desse começo, né? Tipo, o Shadow havia passado 3 anos na cadeia. O que é interessante é que, apesar de ser uma coisa curtinha, quando fala assim, né? 3 anos na cadeia, é uma especificidade. Né, pra galera que talvez, no caso, seria mais legislação americana, né? Mas caso isso fosse uma história ambientada no Brasil e falasse 3 anos, claro, existem diversos tipos de pena, né? A pena que pode ser reduzida, não sei o que, não sei o que. Só que às vezes você já pode até especular qual seria talvez o crime dele, considerando a quantidade de tempo que ele passou. Uhum. Não sei o que, dá 2 anos, não sei o que, dá 3 anos. Então, claro que existe diversas peculiaridades, mas você pode até chutar. Qual seria uma pena possível para 3 anos? O que? Um roubo, um latrocínio, Uhum. o que poderia ser, né? Então, apesar de que talvez o Neil Gaiman não tenha feito diferença nenhuma, colocou apenas um número qualquer, mas Ok. pelo menos gera uma curiosidade. Por que será que ele foi preso? Será que foi Uhum. algo de 15 anos que conseguiu baixar a pena? Conseguiu. Ou foi uma coisa de 1 ano que aumentou porque era o Shadow especificamente? Então, eu Uhum. acho que vale uma. Não muda a Reflexão, história, hein? não muda em nada, porém vale uma reflexãozinha aí de, pelo menos uma curiosidadezinha jogada no ar. Sim. Trazendo um pouco para essa questão do regionalismo, talvez, de certa forma, que você comentou, né? A questão o sistema prisional lá é diferente do nosso, questão de julgamento, né, e tal. Não, não necessariamente sobre isso, mas digo sobre regionalismo no sentido da palavra, né? Uma coisa que me incomoda um pouco, eu já comentei isso em outros vídeos, a questão da tradução, né? O que acontece? O nome do personagem é Shadow, né? Beleza. Ok. É um livro dos Estados Unidos, né, americano, em que o personagem lá provavelmente também se chama Shadow. Sim. Se lá não se chamasse Shadow, se lá se chamasse outra coisa que remeta à sombra, mas em outra língua, eu manteria, eu acho que seria justo manter a palavra utilizada pelo autor, né? Mas ele, como sendo um autor americano e escrevendo em inglês e colocando o nome do personagem como Shadow, né? O shadow é uma palavra incomum para eles lá, é uma palavra não traduzida para eles lá. Então eu Sim. entenderia que para nós aqui no Brasil essa palavra deveria ser traduzida para sombra, provavelmente, né? Que é o nome do personagem. Isso parece assim,
Imagino que lá também Shadow não seja um nome comum, não sei, não sou familiarizado assim com nomes americanos, né? Mas eu imagino que seja aqui mais uma coisa tipo papais hippies, né? Colocam o nome da filha de Lua, de Sol e Mar, umas coisas meio Exato. hippie nessa linha, né? E aí eu entendo que deveria ser traduzido para manter essa pegada também, né? Não sei. Sim, Porque Shadow, como se só. Aí fica pela sonoridade, talvez. Ah, não, mas em português Shadow soa melhor do que sombra. Concordo, soa melhor. Mas qual foi a intenção do autor quando escreveu a obra em colocar o nome do personagem de Shadow? Era que para outros países que não conhecem a tradução soasse só um nome qualquer, assim, um nome sonoramente bacana? Ou ele quis passar a ideia do sombra, né? E isso, ou dessa coisa, às vezes, dos pais hippies, né? Nem sei se é o caso, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Tem que ter, talvez, um esmero maior, não sei, com essa parte da tradução, em respeitar, de fato, qual que era a ideia do autor na escrita. Né? sim, eu acho que pra um tradutor, claro que a tradução simultânea, acredito que seja algo importante, mas acredito que após essa tradução, né, tipo, vou traduzindo parágrafo por parágrafo, né, mas eu acho que é interessante a pessoa ler a obra original, não apenas ficar pela tradução, claro que isso demanda tempo, né, capitalismo, caramba, para saber, não, o Shadow realmente é o que o Matheus trouxe, do tipo, é um nome que nem um Pereira, que nem um Videira, que Uhum, é um nome daquela liga, dentro, sei lá, Jean Grey, né, no caso do X-Men. O Grey é cinza, né? Então o uhum, nome dela seria Jean Cinza. Sei lá, no meu caso é Rafael Campos. Campos de Campos, né? Um uhum. mato. Então, não seria traduzido. Né? No meu nome em inglês não é Rafael Fields. Pois é, Né? exatamente. Esse E, é o meu problema, né? né? Mas Assim, se é o o cara, nome do por exemplo. personagem? Sim, mas se for o Ou é algo nome, nesse? nome mesmo, assim, que nem, por exemplo, sei lá, um nome próprio, aí beleza, não se traduz, porque nome próprio não Uhum, se traduz. exato. Mas daí é aquele ponto. A partir daqui que a gente está vendo, considerando o tom da história, pelo menos nessa primeira página, dá a entender que Shadow pode ser o apelido do cara. Né? No caso, o Shadow, né? Que nem o Batedor, o Zé Pequeno, não sei o que, não sei o que. Ele tem cara de apelido. Né? O cara ganha apelido na prisão, ou na rua, e depois esse apelido entra pra coisa. Não dá para saber. Mas, se por acaso for um apelido, ok. Ainda dá pra, né? Porque apelido talvez não se traduz, né? Que nem, por exemplo, lá no Game of Thrones, que traduziram pra cachorrão. Não é o Game of Thrones, não, é o Poder da Espada, né, do Joe Do poder Abercrombie. da espada, né? Que transformaram pra cachorrão, né? Pô, né, sacanagem. Mas, então, e também me incomoda um tanto isso, porque, É, claro assim, Rafa, não estraga a imersão da história nem nada, né? não, Mas assim, tem que ver é um qual era a exemplo. real intenção do autor, né? O que, que ele quis passar com isso ou não. Se é Exato, nome de fato, nome, infelizmente, nome não se traduz, então vida que segue, né? O leitor que, que se que desdobre aí para aceite. poder pegar as referências, né? Que tiver por trás e tal. Mas enfim, Exato. aí logo em seguida uma outra coisa que eu gosto que ele faz, né? Aquela. Até o Joe Abercrombie faz muito isso, eu acho também, né? Que é caracterizar personagens dando adjetivo que não é adjetivo na real, né? Então tinha uma cara de não se meta comigo e aí tudo em tracinho ali, né? E você tá dando um adjetivo para o rosto do personagem, né? Você entende o que você tá querendo dizer, é um cara de bolado, né? Um cara meio puto, né? E caracterizou legal sem precisar de usar um adjetivo, né? Tinha cara de bravo, né? Não criou, meio que criou um adjetivo. Sim. E todo mundo sabe como é a cara de não se meta comigo. Uhum, É o exato. mal encarado, é o cara fechado, é isso, aquele outro. Então, assim, Uhum, mesmo que você não saiba exatamente, o legal daqui também da literatura é isso. uhum, Você, escritor, se é escritora, traz um arcabouço da ideia que você quer. Não, eu quero que ele seja classificado com uma cicatriz no rosto. Beleza, então você coloca cicatriz no rosto. Só que uhum. se você não tem uma especificidade no que você quer que seja o personagem ou alguma coisa, você dá o arcabouço de não se meta comigo. Agora, o não se meta comigo, o Matheus pode meter uns piercing na cara, uma cicatriz, Sim. tatuagem. No meu caso, sei lá, só uma cara fechada. Cada um tem o Uhum. seu não se meta comigo específico, que eu acho que é o interessante dessa viagem Exato. literária, né? Exato. Mas, Matheus, falando um pouquinho dessa primeira frase, apesar da ideia ser interessante, tem também algo que me incomodou um pouco, porque eu acho muito lindo
aquelas letras capitulares, né? Que começa aquela letra linda, toda bonitona, Uhum. principalmente em clássicos antigos, né? Uhum. Só que aqui é um Shadow havia passado, em caixa alta, Caixa alta. negrito, pra depois Eu acho continuar que o negócio. negrito acho que não é não, Rafa. Pelo menos no meu aqui não. O que que acontece? Isso é algo que eu já vi que algumas editoras adotam, tá, Rafa? Não é, acho que isso aqui não é característica do escritor nem nada, não. Algumas editoras, e varia também. Aqui eles escolheram 3 palavras em caixa alta, as 3 primeiras. Eu já vi editora que coloca 4, já vi editora que coloca até 5, se bobear. Então isso é, tipo assim, tem gente que gosta da letra capitular, tem editora que usa, né, a letra capitular, tem editora que usa caixa alta, isso acho que não é padrão do autor nem nada, é só uma questão editorial mesmo, né? E acho que não tem função especificamente nenhuma. É só estamos começando um capítulo e coloca em caixa alta. Se não tem função, aí é foda, né? É Exatamente, assim. estética. Acho que a caixa alta também, a capitular também, desculpa. A capitular também, em princípio, não tem função nenhuma, é só beleza, é estética, né? Mas, enfim. Mas é uma letra só, às vezes para trazer um ar mais clássico ou Uhum, mais romantizado. Eu acredito que a letra capitular, ela realmente talvez não tenha uma função clássica, não. Para a literatura, letra capitular é isso, isso, isso. uhum, Mas pelo menos ela traz uma estética ou uma premissa para a coisa. Simplesmente uma caixa alta assim, se fosse por exemplo, assim, ó, Shadow, havia passado 3 anos, como sei lá, ó, uhum, tô dando um destaque no nome, a gente uhum. consegue achar uma Vou até, desculpa, nem que seja tirar da bunda. vou até olhar outro Mas capítulo aqui pra ver se ele mantém as 3 primeiras, ou se é tomei a liberdade, 3 primeiras também. Em um quarto, 3 primeiras também. Então não é pra dar específico em nada, não. É só as 3 primeiras palavras que coloca em caixa alta. mas se é preferido do New Game, então, né? Ele aprovou. Sei lá, bizarro demais. Mas beleza. Enfim, bom, e aí é aquilo que a gente falou, né, Rafa? Assim, ó, eu senti é, que ele deu na primeira página o tom da história, esse tom sombrio que a gente tá falando, até o nome do personagem, que é Shadow, já tem a ver com sombrio também, então eu acho que casou tudo um pouco aqui legal. Tem aqui questão lá no excertozinho, falando de dia do juízo final, e aqui a gente tá falando de um sistema prisional, de quanto tempo o cara passou na cadeia, querendo ou não, o juízo final pode ser pro cara a estadia dele numa cadeia, né? Acho que dá para brincar com isso também, né? Então ele deu uma caracterizada no personagem, mostrou que ele é um cara não se meta comigo, um cara que ficou treinando enquanto estava na cadeia, qual que é a visão dele sobre o sistema carcerário, sobre polícia, né? Então eu acho que ele conseguiu caracterizar a personagem, conseguiu ambientar um pouco a história, dar um pouco do tom da história, né? Acho que foi bacana dessa primeira página dele aqui nesse sentido. Sim, e eu gostei porque ele não apenas caracterizou o personagem, como eu senti que ele colocou algumas camadas também. Porque ele começa sendo no primeiro parágrafo lá, diz: é, ele se manteve em forma, aprendeu sozinho a fazer truques com moedas e passou muito tempo pensando enquanto amava a esposa. Uhum. Então, no mesmo parágrafo que fala, olha, ele é um homem grande, com cara de mal e Não, preso tanto uhum. tempo, se virou de como maneira que precisava, fez isso, aquilo e outro, mas amava a esposa. Então, Uhum. assim, né, vamos considerar, colocou um quê de romântico, ou pelo menos um quê de humanidade Uhum. num cara que é o malvado, isso e aquele outro. Então, já, apesar de ser pequeno e não traz de novo, mas pelo menos dá aquele primeiro start. Será que realmente é o cara como pintam ele? Como ele mesmo Uhum. coloca, descobri bem cedo que as pessoas estavam lá por injustiças ou se estavam Uhum. lá por justa causa, não é exatamente como que é. Então, ele brinca com essa discussão, né, no caso essa reflexão, Uhum. juntamente com a caracterização própria de eu sou isso, mas eu sou isso como me pintam. Né? Eu sou apenas o cara Exato. não se meta comigo ou eu sou um último romântico, eu penso na minha esposa, o que me mantinha sã dentro desse meio caótico é saber que Uhum. saindo daqui eu tenho uma a Eu tenho a mulher, esposa. né, minha esposa e tal. Então eu senti Eu que acho, ele brinca com isso, essas camadas sim. também. Eu acho que isso que você tá falando, Rafa, tem um pouco a ver também com a questão da empatia que a gente comenta, né? De você criar empatia com o personagem. E aqui eu acho que ele fez de propósito de não colocar um personagem super empático, né? Uma coisa vamos dizer lá, se tivesse começado assim, ó, Shadow havia passado 3 anos na cadeia injustamente. Porra, aí você já ficou com a empatia lá no alto do cara, tá ligado? Pô, o cara ficou 3 anos sofrendo na cadeia,
por injustiça, né? Só que não, ele brinca aqui, igual você comentou. Ele coloca, às vezes o cara é mal mesmo, né? Às vezes ele, o cara de não se meta comigo, a gente não sabe o que, que ele cometeu, ele dá a entender que tem pessoas ali que não estão ali por justa causa, beleza, né? Mas ele coloca também que ele ama a esposa, né? Que isso já aumenta um pouco a empatia do personagem. Então, ele acho que propositalmente é um cara sombrio, né? É o nome do cara, Shadow. É um cara que tá no meio termo, é um cara que tem os lados positivo e negativo, né? Então eu acho que tudo isso foi calculado pelo New Game, né? De propósito, e bem feito pra mim. Sim. E eu achei legal que esse último parágrafo que fala, né? Perceberá isso logo nos primeiros dias, quando tudo das gírias e a comida ruim era novidade. Apesar da infelicidade e do horror absoluto, esmagador do encarceramento, estava Estava aliviado. aliviado. Então, assim, ele foi aumentando infelicidade, horror Uhum, absoluto de onde ele estava, uhum. mas ele. Então, Tá esse aliviado. contraste, eu acho Uhum. que é uma última frase dessa primeira página Boa. muito característico para a ideia que ele queria. Ele falou que ele é um Uhum, cara mau, mas ama alguém. Falou que uhum. tem pessoas culpadas e inocentes. Falou do terror absoluto e alívio. Então é uma primeira página muito cheia de contrastes com essa brincadeira de percepção sensorial, que nós temos uma percepção sensorial física, principalmente, nós temos uma percepção sensorial emotiva de, no caso, claustrofóbico, injustiça, não sei o quê, papapá. Então ele brinca com dois lados da moeda no texto todo. Mal, amoroso, justo, injusto, Exato. horrível e bom. Então eu achei muito legal o formato que, se o Ninguém conseguir trabalhar essas profundidades Durante o livro inteiro, nesse né? primeiro capítulo, no livro como um todo, vai ser um conjunto de emoções muito forte, Sim. porque ele está trabalhando com muitos extremos. Se fosse, sei lá, o verde e azul, que são cores diferentes mais próximas, não, ele pega, sei lá, um branco e preto, quente e frio, dor, né, alegria, então ele brinca com coisas muito extremas, fazendo que você fique sendo jogado para lá e para cá muito rápido, na mesma parágrafo, na mesma linha, na mesma, né, página. Uhum. Então, é bem complexo Bacana. isso. Mas aí, Matheus, viraria para o New Gamer? Viraria, pô, viraria sim. Acho que nem tenho aqui muito o que criticar, assim, de ponto negativo dessa página. Tem a questão da tradução ali, que é só uma questão, às vezes, de ver certinho, né? Até porque eu não li a obra ainda pra saber se Shadow é nome, se é apelido, o que que é, se é só alguma coisa que ele ganhou com o tempo ali, né, e tal. Mas fora isso, pra mim, só elogio também, não tenho nada a reclamar e achei uma página, assim, instigante ali, interessante, quero saber mais da história, por que que ele tá ali, como é que vai ser dali pra frente, né? Sim, eu também viraria, apesar de que uma coisa que talvez eu sinta um quê, mas aí vai de algo pessoal, que seria assim, deuses americanos. É uma Isso história de talvez faltou, né? ficção, né? É uma história de ficção, uma história de fantasia. Eu não sei como é vendido isso, porque Uhum, pelo que eu sei, realmente são deuses mesmo, né? Tipo, uhum, sei lá, Zeus, Apolo, uhum. né? Então, se é esse lado um quê fantástico, Faltou um pouco aqui, acredito né, na primeira que página. faltou isso, mas talvez, considerando talvez assim, os deuses americanos, e ele colocou, ele reforçou bastante a autoridades venceu, ele colocou isso bem forte nessa. Talvez Uhum, esse deuses americanos seja, na verdade, os humanos que são considerados deuses, né? Tipo, o sistema penal, uhum, os juízes, os presidentes, os uhum. políticos, que são autoridades e se consideram deuses muitas vezes. No caso, Sim, eu sei que realmente é de deuses, realmente deuses, deuses, sim. deuses e tal, Mas dá até mas pra fazer essa brincadeira aí que você fez mesmo, dá pra associar isso, né? dá pra ir. Então, assim, pelo fato de ter essa possível segunda interpretação, eu acho que é possível dizer que esse seria meio que um tom da história, um quê de dos deuses humanos, mortais, e Uhum, aos poucos ir desenvolvendo essa mitologia de coisa, né? uhum. Mas se ele focar assim, não, a partir daqui vai ser muita alta fantasia com deuses e Percy Jackson e não sei o que, e Kratos e Aí, God of War, eu aí acho ele que talvez vacilou. poderia colocar um elemento mais fantástico. Sim. Mas eu acho que ninguém não leva muito para esse lado. Tem fantasia, mas é mais pé no chão, acredito que seja. Uhum, Então, não me impacta. Mas de sim. forma geral, eu gostei bastante, viraria, tá aí, né?
na lista. E é isso. Pessoal, vocês virariam a primeira página também? Vocês chegaram a assistir a série dos Deuses Americanos? Acredito que... E coloca aqui nos comentários pra gente, então, se Shadow é um apelido, é um nome, ou foi uma tradução, uma falta de tradução errônea. E se você é escritor ou escritora, tem a sua primeira página, seja de um livro, seja de um conto, publicado ou não publicado, tem no meu caderno, é um conto que eu queria muito, às vezes falta um leitor beta, estamos aqui para ler a sua primeira página e trazer algumas observações. Então, mande aqui para o nosso Forms bonitinho, preenche, mande a primeira página. Se for num caderno, digita, por favor, porque às vezes a foto vai ficar um pouco complicada. E não importa se está num blog, se está no site, no seu caderno, numa editora, num concurso, mande pra gente, participe, porque com certeza vai ser bem legal. Beleza? Então, bora ler.